paz e graça, paz seja a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Bem, talvez sendo enfático ou persistente naquilo do meu chamado, o qual eu sempre digo que eu sempre vou trazer a mensagem do Senhor conforme está na escritura do final dos tempos, falando sobre a escatologia, ok? Bem, meus amados, eu sei que essa mensagem, eu sei que esse tipo de conteúdo não traz muito prazer às pessoas, mas é o que devemos pregar e ensinar, sabendo que as pessoas, como também está escrito e revelado na palavra de Deus, que as pessoas não, diz a palavra, não darão crédito a esse ensino sobre a volta de Jesus, o final dos tempos, né? Sobre a escatologia, o final do ser humano, da humanidade, o final deste mundo e o grande tribunal de Cristo e a volta de Jesus. As pessoas não dariam crédito, e é o que acontece nos dias de hoje, não diferente como nos dias de Noé, que Noé também foi um pregador. Diz a palavra que Noé foi um pregador e pregou durante sua construção, ou Noé pregou durante a construção da arca por 120 anos. E acredito eu que ele pregava ao arrependimento. Olha, vocês devem deixar o erro. Olha, vocês devem se arrepender-se e voltar ao Criador, pois ele vai destruir esse mundo devido à maldade e ao pecado. E ele desta vez vai destruir com água, né? E o Senhor vai destruir este mundo com água. E por isso Noé ensinava e pregava o porquê que ele estava trabalhando naquela arca. Mas muitos zombavam, muitos não criam, não acreditavam que Deus iria destruir a humanidade. Mas ele creu e pela fé foi salvo ele e sua família. Não diferentemente agora também, no final dos tempos, o qual na verdade quase toda a escritura já tem se cumprido à risca. As profecias, né, a vinda de Jesus a este mundo, o seu sacrifício, enfim, os seus ensinos, doutrinas e mandamentos que ele deixou para nós. Não diferente, ele também disse que um dia ele ia voltar e que ele vai trazer a sentença sobre toda a humanidade e que ele vai destruir esse mundo. E ele diz, nos revela do novo céus, da nova terra, o qual também está preparado para os seus, e que após a destruição deste mundo e dos homens ímpios, haveria o grande tribunal de Cristo. Bom, se cumprindo toda a sua palavra, desde a fundação, então nós vemos que lá no final, em Apocalipse, ele tem a revelação por completa e o juízo final sobre toda a humanidade, do começo ao fim da existência deste mundo e do ser humano. Então, meus amados, é necessário que nós venhamos crer, acreditar na palavra e pela fé, pois Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, e Ele, Deus, não pode ser visto. Você tem que entender isso, mas crer e ver que pela sua palavra tudo tem se cumprido à risca. E com isso a necessidade do ser humano se converter, deixar o seu pecado para ter um encontro com Deus. E a única forma de se encontrar com Deus, de receber a salvação, de ser salvo, é intermédio do caminho certo, do próprio Filho de Deus, o qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então toda a oração, toda a reverência deve ser feita no nome do Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele nos ensinou como proceder mediante ao seu chamado, a salvação, ao qual Ele nos deixou leis, decretos e mandamentos para que nós cumpramos. E se nós cumprirmos, então nós seremos salvos, não por nós mesmos, mas mediante a graça e de graça em Jesus Cristo, que deu a sua vida, que pagou a conta dos pecadores. A palavra nos relata, nos ensina que todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, meus amados, se não há um justo sequer, todos
pereceremos, entendeu? Então é necessário que nós venhamos reconhecer o chamado de Cristo. Venhamos aceitar o convite que ele diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Temos que aceitar o convite do Senhor Jesus, deixar o pecado, tomar a nossa cruz e seguirmos a sua chamada, e sabermos de que ele mesmo nos orientou, nos ensinou que ele é o verdadeiro pastor, o pastor santo, o imaculado, que tira o pecado do mundo, e que ele mesmo nos ensina que a partir de que nós tomarmos essa decisão, então nós estamos tomando a decisão de tomarmos sobre nós a nossa própria cruz e seguir ele, sabendo que ele mesmo revelou que seríamos odiados e perseguidos por causa da verdade do Pai. Sabendo disso, então nós tomamos a posição por fé e em fé daquilo que ouvimos pela palavra e o convencimento do Espírito Santo de Deus, intermédio da salvação em Cristo. Então, meus amados, eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é grande, que há as dificuldades, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos, pois o próprio apóstolo Paulo nos ensina: somos mais do que vencedor. Não somos só vencedor, somos mais do que vencedor. Aquele que morreu por nós lá na cruz do Calvário, que é o Senhor Jesus. Lá ele pagou, né, pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas dos nossos irmãos, de toda a humanidade. Mas tem um porém: só vai receber essa dádiva, meus irmãos, a salvação, vai entrar aos portais dos céus aqueles que crerem e aqueles que suportarem as provações. Tanto que a palavra diz: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Então, dentro dessa maravilhosa obra que o Senhor tem feito a mim, a você e a toda a humanidade, nós vemos que tem dentro desse conceito humano, ou dentro dessa esfera mundial, ou dentro da salvação, existem os chamados, muitos chamados, mas também existe poucos escolhidos, como o Senhor Jesus disse, que se abstêm do pecado e se entregam a Cristo e não deixam de ser pecadores, continuam sendo pecadores, mas tem uma diferença, ao qual esses que aceitaram Jesus sabem que o sangue aspergido, derramado na cruz do Calvário, purifica essas pessoas, mesmo que a carne estando no pecado, a carne estando morta, mas o espírito é salvo, porque Jesus fez justiça, pagou a conta do pecador, e o pecador entende isso, acredita nisto e se esforça em viver a santidade, sendo separado para Deus. O salvo crê no Senhor Jesus, o salvo clama, ora e chora, tem nojo dos seus pecados. Então, nessa grande diferença, como está em Malaquias, nós vemos as vitórias. E outra vez diz a palavra em Malaquias: e outra vez verei a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. E assim nós somos perseguidos, odiados, mas somos vitoriosos. Ainda que nós viemos morrer, o Senhor nos promete um novo corpo e glorificado, semelhante ao dele, igual dos anjos, o qual um dia, lá na eternidade, nós reinaremos para sempre com ele. Onde diz que o Senhor nos enxugará todas as nossas lágrimas, não haverá mais enfermidade e nem morte. Essa é a promessa do Senhor, aonde ele estará conosco para sempre, e nós seremos seus sacerdotes e filhos. O reino dele somos nós, se estivermos limpos e lavados no sangue, aceitando ao sacrifício de Jesus, ok? Então, meus amados, vivemos os final dos tempos, o qual a Escritura está nos mostrando tudo o que está acontecendo. O calor abrasando os homens sobre a face da terra. Os homens morrem pelo calor do sol, terremotos, guerra, rumores de guerra, tudo isso tem acontecido. Peste, fome, enfim, tudo isso tem acontecido sobre a humanidade. E nós, muitas das vezes, desacreditamos da verdade de Deus porque não podemos vê-lo. Bem, a palavra diz que ninguém viu a Deus e ninguém pode ver nesse corpo, mas sim só depois que nós tivermos o corpo glorificado, ou veremos como ele é,
Ok, meus amados? Então, nessa terra, nós vivemos por fé. E Jesus nos instrui que nós andamos por fé e na fé. Pela fé, os heróis alcançaram as vitórias e as bênçãos do Senhor. E por fé, nós também, que somos lavados e remidos no sangue de Cristo, recebemos a nossa vitória nessa vida, conforme a vontade do Senhor, no percurso dessa vida, em ter, em possuir, em curas, enfim, tudo daquilo que Ele prometeu. Mas o maior e melhor resultado é a salvação eterna, se ficarmos firmes, se suportarmos as tentações, suportarmos as provações. Tanto que eu disse, Tiago 1,12, sobre bem-aventurado o homem que suporta a provação. É bem alegre o homem que suporta, porque depois que nós passamos, nós vemos a alegria, o regozijo do Senhor na nossa vida. Sabendo que nós vivemos nos tempos finais, onde está escrito que haveria intempéries, haveria o caos sobre toda a terra. E essas coisas, elas vão cada dia mais, cada minuto que se passa, cada semana, cada mês, cada ano, cada década, cada centena de anos ou cada século, ela vai se intensificar com dores de parto, como tem a mulher ao ter o bebê. Diz que a terra se portaria, faria isso, E ela geme, diz a palavra, devido aos pecados dos homens. Não vê, ela conta dia, horas, minutos também, para a redenção do povo de Deus, a volta de Jesus, e tudo vinha a terminar. Assim também é o povo. Por mais que somos santificados, lavados no Senhor, ainda vivemos debaixo na carne a maldição, pois a carne tem que morrer, a semente tem que morrer para nascer de novo. E assim nós fazemos, e assim nós cremos e caminhamos nessa fé para alcançarmos a redenção eterna de um corpo imortal, qual o Senhor Jesus prometeu à sua igreja, ao seu povo. Mas observe, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis em todos os sentidos. Na vida cotidiana, digamos assim, um mundo perverso, mau. E a própria Escritura relata que, na verdade, no final dos tempos, as pessoas perderiam o amor. O amor de quase todos, diz a Escritura, ele ia esfriar, se esfriaria. E é assim que está acontecendo. Próximo ou na volta de Jesus, o próprio Jesus disse que a volta dele seria tempos de caos. E nós observamos que temos governo e pessoas que estão sendo enganadas pelo sistema do governo da besta, do governo 666. O governo do homem, meu querido e amado irmão, a você que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, eu quero que você entenda que o governo dos homens, o reino terreno, a política é um reino dividido. Tanto que você vê partidos e mais partidos. Eles nunca conseguem resolver os problemas da humanidade. Porque na verdade o homem é mau. Eles adentram dentro dos partidos, da política, das ONGs, enfim, de todo tipo de facção, e se diz serem os salvadores que vão mudar o mundo, mas eles não conseguem, porque eles são maus. Eles fazem aquilo que é proveniente ao seu pai, o pai da mentira, que é Satanás. Pois a palavra diz que o reino dividido por si próprio se destrói. Jesus mesmo disse isso, que o reino dividido não subsiste, não vai avante, e ele se destrói. Por isso eu digo aos irmãos, não se deixar enganar por reino político, pelo reino político dos homens, o qual este ou aquele A, B ou C, ou tal homem, ou tal governo, ou tal país vai trazer paz e segurança, o que eles querem implantar, sendo ou se colocando igual a Deus. E assim, irmãos, vai trazer o engano sobre a humanidade. O mundo irá de mal a pior, como também está escrito, enganando e sendo enganado. E dessa forma, por causa da humanidade que rejeita ao Criador, rejeita a Jesus Cristo, o próprio Deus diz que vai enviar o espírito do erro para que eles creiam na mentira. E é o que acontece hoje. As pessoas são enganadas, eles creem nos políticos, eles creem nos Malafaia da vida, nos falsos mestres, nos falsos pastores, eles acreditam nos mercenários, eles acreditam naqueles que se dizem e professam até mesmo versículos da Escritura, mas serve ao lado negro, serve à escuridão, serve a Baphomet, serve a ídolos, são idólatras, e dizem ser enviado por Deus.
Mas a palavra nos revela, nos mostra lá em Jeremias, lá em Ezequiel, em vários trechos da Bíblia, principalmente em Ezequiel, que eles dizem que Deus os enviou, mas Deus não enviou eles. Diz que Deus mandou eles falar, mas Deus não mandou eles falar. E Deus vai dar para eles comer, né, para tomar do fel amargo. Para comer, vai dar a eles comer de losna e tomar do fel amargo. É isso que diz a Escritura. São falsos mestres que usa até mesmo as Escrituras, usa a palavra de Deus, se colocando seus salvadores do mundo, mas não pregam o reino vindouro, não pregam o arrependimento, não pregam o reino dos céus, sabendo que, na verdade, o que o Senhor Jesus, desde o começo do seu ministério, quando ele começou a pregar e ministrar, ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A boa nova do que todos estavam destituídos e agora podem se reintegrar ao reino do céu, crendo e obedecendo nos ensinos do Senhor Jesus Cristo.